Você gosta de debates? Pois tivemos mais um Debates de Capitalismo versus Socialismo no Redcast. Inesperado? Vamos ver. Um exemplo para a gente ver como que a coisa é bastante curiosa. O que era a direita na Inglaterra no século XIX? Direita na Inglaterra no século XIX eram organizações feitas principalmente por uma aristocracia de sangue, herdeira das principais terras da Inglaterra, e que não mais produziam diretamente naquela terra, nem como comandante da tropa, vamos chamar assim. Eles simplesmente arrendavam essas terras, aí sim você vinha um capitalismo. Ô, chat, por falar em arrendar, vocês viram aí a notícia do Leonardo aí, que disse que arrendou a terra pra uma galera, aí o Ministério do Trabalho foi lá e descobriu que os trabalhadores trabalhavam numa situação triste, moravam em umas casas que não tinha colchão direito, tinha mofo. Caso sério, hein? Que exploravam e pagavam uma renda anual. 15 mil libras, 20 mil libras, hoje seria algo como, sei lá, 200 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão. Né? E o que acontece? Com o desenvolvimento do mercado capitalista, a produção na Inglaterra, um país frio, o principal país capitalista do mundo, era muito mais improdutivo do que a Ucrânia, que a gente vê a guerra até hoje envolvendo questões agrárias e tudo mais. Então existia na Inglaterra uma coisa que se chamava Lei dos Cereais. Essas leis eram o quê? Taxa alfandegária, imposto. Qualquer alimento que era produzido fora da Inglaterra, para poder entrar na Inglaterra, tinha que pagar uma taxa altíssima. Era o remessa conforme, né? E pelo que lutava a direita inglesa aristocrática e contra os liberais? Lutava para que as taxas alfandegárias continuavam, porque as taxas eram condição para a agricultura inglesa continuasse a prosperar e os proprietários ganharem a sua renda em cima da terra. E os liberais lutavam para quê? Contra a lei de cereais, contra os impostos. Os liberais, que eram a esquerda inglesa, contra os partidos, Câmara dos Lordes, contra a Câmara dos Comuns, todo um conjunto de partidos que eu não vou entrar aqui em detalhe. Então, olha que curioso. Por que os liberais eram a esquerda e eles se tornaram a direita? Porque o mundo se tornou inteiramente capitalista. Os liberais lutavam pela criação dos mercados contra os direitos de sangue, que a pessoa simplesmente por nascer numa determinada família, ela tinha direito, por exemplo, a um determinado taxa estatal, ou ela tinha direito a uma renda que advinha da propriedade da terra, do qual ela sequer geria. O confronto entre David e Ricardo, que era na época os pais do liberalismo, e sim, seria a esquerda, frente, por exemplo, a Thomas Malthus, que seria a direita. O que defendia Thomas Malthus? Imposto, taxas, proteção da aristocracia inglesa. A aristocracia inglesa, por sangue, por tradição, era quem tinha direito à posição dominante na Inglaterra, econômica e politicamente. E o que era o liberal? Era o cara que, de fato, para prevalecer uma sociedade do mercado, que é o tamanho do capital que manda, e não vínculos diretos de pessoa para pessoa, não títulos de nobreza, que já está pré-determinado de maneira hereditária, o liberal tinha que lutar contra essa aristocracia. A batalha inglesa do século XIX é a batalha pelo fim das leis dos cereais, que terminou pela vitória dos liberais. O que acontece no período seguinte? Claro, hoje os liberais podem ser conservadores, porque é a sociedade pelo qual eles lutavam que venceu. Entendi. Pô, faz sentido, né? Os caras vão lá, força a barra, quando eles vencem, não. Agora, revolução, pô. Na minha vez, não. Agora é conservadorismo aqui, ó, né? Pô, saquei, peguei o esquema. Os títulos de nobreza que garantiam a propriedade da terra da Inglaterra, da Irlanda, uma aristocracia de sangue, que foram quebrados. Percebe? Entendi. Então, claro, quando eles se tornam um setor dominante, porque venceram, eu acho até bom, tá? Nessa contenda aí, se eu tivesse que escolher, eu prefiro os liberais ingleses do que os aristocratas, né? Que tinham direitos de sangue, herdados, hereditários e tudo mais. Então, claro, por isso que o liberalismo hoje se coloca como conservador. É o mesmo liberalismo. A diferença é que antes ele não podia ser conservador porque ele tinha que lutar contra os setores dominantes da sociedade. Ele vence esses setores dominantes da sociedade. Por idas e vindas, a Revolução Francesa teve vitórias, depois derrotas, retrocessos, coisas que só vai se consumar no século XX. É um processo muito complexo, sem dúvida. O fato é que os liberais, ou seja, a defesa do mercado, do tamanho do capital, um poder político, um poder econômico que não se dá por direitos de sangue herdados e vínculos diretos de pessoa para pessoa, mas um poder que se dá pelo tamanho do capital e pelo mercado. Isso venceu. Então agora os liberais são conservadores, porque agora precisa manter, consolidar, né, e continuar com a sociedade que eles criaram, apesar dos diversos problemas que tem. O que você acha, Roxo? Não, ele tem razão no sentido de que eles fizeram uma revolução, derrubaram o que tinha direito sobre as coisas
E aí agora se tornam conservadores porque querem manter. Então eles não são tradicionalistas nem querem um resgate. Eles querem manter o poder que eles conquistaram. O fato é que eu acho que a principal discussão entre o liberal e o marxista e o comunista e o socialista, que para mim é a mesma coisa, eu sei que obviamente talvez seja até uma É o quê? ofensa pro Gustavo, mas assim, do meu ponto de vista tradicionalista é muito semelhante. A nossa discussão, ela é teológica. Ela é uma discussão puramente teológica. Existe direito Teológica? Não seria teórica, não? Teológica? adquirido, existe uma hierarquia, a gente é obrigado a ser justo ou a gente tem que usar a justiça que tiver. Eu acho que é mais a grande questão sobre toda essa esquerda que vem depois da Revolução Francesa, porque assim, dizer, não, os aristocratas usavam peruca, dançavam, não gostavam de trabalhar, eram uns vagabundos, então a esquerda fez certo, o liberalismo fez certo, tirou eles do É o cara do mundo invertido? Ok, eu sorri disso. poder, e aí tá beleza, e agora nós vamos continuar a revolução. Tá julgando pessoas nobres que adquiriram uma nobreza por um direito de honra. Entendeu? Porque os seus antepassados foram lá e fizeram as grandes conquistas. E aí, o que aconteceu foi uma revolução, uma guerra. Quem tinha mais força, mais poder, suplantou o poder do outro e aí criou a narrativa de que supostamente eram todos amorais e não trabalhavam, eram vagabundos, exploradores e tal. Então fica muito romantizado, né? Então assim... Mas eles trabalhavam? É uma pergunta simples, né? Eles trabalhavam? Acho que não, né? Acho que o que está destruindo a sociedade está na beira de um colapso civilizatório, claramente. E agora? Nós estamos flertando aí com um colapso civilizatório. Agora, a qualquer momento, a dívida global é 400% do PIB. A dívida global. A dívida pra quem? Os alienígenas? Então, eu acredito que uma boa parte do problema vem da Revolução Francesa. Tá devendo pro agiota, o agiota vai chegar e vai cobrar? Que depois cria essa narrativa romântica, né? Pegamos uns nobrezinhos ali de peruca, matamos, enforcamos 20 mil padres. Mas também, padre... Então, eu digo que é teológico porque, assim, se a pessoa não acredita em Deus, não acredita no padre, não acredita no sacramento, não acredita no poder hereditário... Óbvio, tudo o que for dito... Poder hereditário? X-Men? Sobre a esquerda, a revolução e o marxismo, vai parecer corretíssimo. A pessoa que acredita em Deus, que teme não a terra, não teme... Eu faço certo não porque eu tenho uma estética ou porque eu tenho medo de que vão me ferrar. Eu faço certo porque eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo da justiça divina. Então eu acho que isso é uma postura muito diferente, muito distante... duas linhas de pensamento, e a gente não vai chegar numa concordância. O que eu sou capaz é de entender o outro pelo que ele acredita, pelo ponto de vista, pelas convicções dele. Eu falar, então ele tem tais convicções, então é natural que ele tenha essa opinião. Mas o argumento dele que ele colocou que, na verdade, aqueles aristocratas daquela época estavam contra o mercado, querendo, inclusive, taxar os cereais e tal. E por isso que os liberais venceram, porque os liberais queriam justamente que isso fosse derrubado. Certo. Então, necessariamente, ele está dizendo que naquela época, né, aqueles aristocratas ligados à herança de terra... era uma aristocracia decadente, entendeu? A Revolução na Inglaterra aconteceu antes da francesa, que não deu para perceber muito bem. Mas o liberalismo já veio derrubando realmente os tradicionais, aqueles que eram tementes a Deus, que não tinham... que eram cheios de virtude, que tinham a honra. Por exemplo, esses monarcas atuais da Inglaterra, eles foram trocados. Isso são fantoches esses que tem aí hoje. E de fato são decadentes, entendeu? E a própria aristocracia de peruca, que faz 8 refeições por dia e passa o dia na balada, de fato não tem nenhum direito mesmo. Então, assim, o século XVIII, o século XIX, ele já é um século em que
a aristocracia real, o poder que emana de Deus, ele já foi completamente destruído. Então, de fato, são dois inimigos muito semelhantes. Alguns com direitos lá, mas de qualquer maneira, totalmente, depois da Revolução, Revolução protestante do século XVI, tudo meio que foi virando liberal e foram derrubando todos os direitos adquiridos. Então, no século XVIII, de fato, não tinha muita virtude de um lado ou de outro ali. Mas o fato é que, quando houve realmente o ápice da civilização, que foi a Idade Média, Foi o ápice da civilização. Você que fica aí mexendo no seu celular hoje pensando, porra, a gente tá foda. Tá usando aí satélite da Starlink pra acessar a internet, pra mandar um zap. Foda, não. O ápice foi Idade Média. ano 1100... Peste negra, essas coisas. Aquilo é o ápice civilizatório. Aquelas pessoas realmente eram extremamente elevadas. Elevada. Maluco, os caras cruzaram o caminho das Índias pra escravizar um galerão. Ali elas eram elevadas. E ali, não existia necessidade de revolução. Não existia nenhuma necessidade de uma troca. As pessoas simplesmente tinham relações e a vida funcionava relativamente bem. É claro que quem ganhou a revolução foram, né, os revolucionários, aí recontaram a história, né? Mas a gente tá muito louco. O advogado dos reis mais fraco aí, ó. Longe do nosso ápice como civilização. A gente está, na verdade, numa grande decadência. E o século XVIII e XIX já foram uma grande decadência. Deixa eu só fazer um comentário. Vamos pegar um exemplo, talvez seja mais fácil até mesmo para o público assimilar. Claro. Os Estados Unidos. Vamos falar do processo dos Estados Unidos, que aí não tem... Porra, é foda, né? É foda, né, chat? Pra pensar, né? Tipo assim, a gente estuda a Revolução Francesa na escola, mas hoje o liberalismo transformou, assim, tudo aos Estados Unidos. França, essas coisas. Não. Vamos trazer pros Estados Unidos. Aristocracia de sangue, né? As terras estavam lá. O que aconteceu? Na verdade, um processo até mesmo de... Se a gente for olhar, a demografia dos Estados Unidos é diferente. Então, na sua visão, como que você classifica o que aconteceu nos Estados Unidos? E uma coisa importante para você comentar também, o papel do Estado nesse processo. Claro, perfeitamente. Essa questão é muito interessante, porque... Uma introduçãozinha muito rápida, o que aconteceu foi o seguinte: depois que o capitalismo se consolida, tá? E o liberalismo nada mais é do que uma forma de gerir o capitalismo ao lado de algumas outras, todas capitalistas. O capitalismo produz revolução uma atrás da outra. E ele não produz revolução por causa dos revolucionários. Eu digo, os revolucionários, com exceção de tentativas de quarteladas e etc., quando eu estou dizendo massas na rua, milhões e milhões de pessoas na rua, milhões de pessoas não saem à rua porque tem um grupinho de revolucionários agitando. Ela sai porque não está dando mais para viver, porque a remuneração é insuficiente, porque não existe emprego, porque a vida está uma porcaria. Mandou a no pio. capitalismo isso é generalizado. Com isso, o que faz então o setor dominante do capitalismo? Você tem que ressignificar a sua própria história, porque a sociedade nossa se tornou como ela é hoje por revoluções. Você tem uma sociedade que tem um livre mercado, o direito de sangue foi quebrado, os vínculos de relação pessoal e direta foram quebrados, a massa das pessoas só tem como saída para viver e vender a sua força de trabalho porque houveram revoluções. Então o que eles fizeram? Tiveram que ressignificar a coisa toda. Então se pegou Revolução Inglesa, Revolução Francesa, Revolução Americana. Qual foi a menos dolorosa? A americana. Então essa é a minha revolução predileta. É a minha favorita. Essa exatamente. Porra, mandou a pio. Exatamente. Eu defendo. Qual foi a mais sangrenta? Francesa. Ah, não, então essa eu repudio. Aí é início do movimento revolucionário. O que acontece é o seguinte, tem condições específicas nesse país e o desenvolvimento deles não estão separados um do outro. Por que a Revolução Inglesa, que não foi calma, tá? Teve cabeça de rei que caiu na Revolução Inglesa. Mas por que ela é mais tranquila do que a francesa? Porque a Inglaterra, antes da Revolução Inglesa acontecer, já havia se desenvolvido por revoluções no campo, nas relações de trabalho no campo, uma sociedade que era predominantemente baseada no mercado e na concorrência. Eles substituíram lá os vínculos que antes, como era o campesinato antigo, a pessoa nascia na terra e ela ficava naquela terra o resto da vida, mesmo que ela não fosse proprietário.
Era um vínculo vitalício com a terra. Na Inglaterra se quebrou isso. Se transformou num vínculo temporário, onde o camponês poderia ser retirado da terra e a permanência dele ali estava sujeita a melhoramento. Se ele aumentasse a produtividade e tudo mais, o arrendatário poderia tirá-lo. E se desenvolveu no campo a economia de mercado. Quando se chegou à Revolução Inglesa, o setor ligado ao livre mercado e ao desenvolvimento do capitalismo já era a principal força da Inglaterra. Com isso, eles puderam fazer um processo com muito menos dor, vamos chamar assim, do que na França, que é uma sociedade muito mais contraditória, muito mais eclética, onde essa burocracia de sangue, ela não apenas era numerosa e forte, mas como ela tinha vínculos umbilicais com o Estado, ali não tinha como você chegar a uma sociedade capitalista que não fosse de forma muito dolorosa, que não fosse por meio de um processo muito profundo. Então não é que a da francesa é a revolução do mal e a inglesa é a do bem. É porque as condições na França exigiam transformações dolorosas para aquilo acontecer. E os Estados Unidos é a mais tranquila de entender. Os Estados Unidos, claro que foi conquistado, a população nativa exterminada, inclusive por políticas conscientes de extermínio. Nos Estados Unidos isso é amplamente documentado, um processo secular, mas vou até botar um parênteses nessa questão, só para pensar na Revolução Americana. Com isso, os Estados Unidos foi simplesmente ocupado justamente pelas pessoas que estavam buscando, que tinham sido perseguidas pelas aristocracias na Inglaterra. Exatamente. Pelas pessoas que estavam buscando o livre mercado, que estavam buscando possibilidades de explorar algo sem ter uma legislação e sem ter impedimentos de várias naturezas. Então, os Estados Unidos já surge, se botarmos um parênteses na conquista que exterminou toda a população nativa, e isso acontece, então, ele já surge com uma ocupação que já nasce um país capitalista. Então ali se deu contradições entre norte e sul, que tinham características diferentes, evidentemente, com a escravidão no sul e tudo mais. Mas ali não foi preciso um processo tão doloroso como na França, porque a Inglaterra já surgiu como um país capitalista num grau muito mais capitalista do que a França esteve há século depois da Revolução. Já fundado na propriedade, no mercado, no controle do capital. Era a época, a nação capitalista mais pura de todas. Muito mais do que a Inglaterra. Não sem razão. Inclusive, os Estados Unidos vai se desenvolver com muito menos impedimentos do que outros países europeus e vai se tornar aí no século XX a principal potência capitalista. Então, as revoluções ali são diferentes porque os processos históricos são diferentes, porque as condições contra as quais eles lutam são diferentes. Os obstáculos na França são muito maiores. A Revolução Francesa tem, nesse sentido, ela é muito particular, todos os processos históricos são particulares, mas ela vai na mesma direção e tem a mesma natureza que a Revolução Inglesa e que a Revolução Americana. As condições e os obstáculos lá eram muito maiores, exigiam um processo muito mais sangrento, um processo muito mais violento. Né? Então, mandou a pio. Tá aí, chat, mandou a pio. Ai, uma aulazinha aí de revolução pra vocês e pra nós e pra todo mundo.